Igreja, boa noite. É com prazer que estou aqui para trazer a palavra de Deus ao meu coração e ao seu coração. Eu gostaria de dizer que realmente nós estamos vivendo neste vale da sombra da morte, em momentos tão difíceis, em que de repente era um vírus, de repente era até uma gripe. Um vírus passa a ser uma epidemia e agora uma pandemia. E temos assim nações sendo destruídas, muitas pessoas morrendo e todos nós em isolamento social. Que Deus possa assim nos ajudar a viver este momento, que possamos crescer como família de Deus. Eu quero assim colocar para vocês alguns versículos que estão aqui no livro de Tiago. Tiago, ele era um líder na igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro e João. Tiago, ele se identifica aqui no início do seu livro como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Igualmente a Judas, porque eles eram irmãos e eram filhos de Maria e José. Imagine vocês que ele não se identifica como um parente de Jesus. Então, humildemente, ele se coloca como servo de Deus, servo de Jesus. Ele não se converteu logo de início. Só depois da morte de Jesus e sua ressurreição, que ele aceitou como Salvador e Senhor de sua vida. E eu achei interessante, quando eu pesquisei sobre a vida de Tiago, que era conhecido com o apelido Joelho de Camelo. Joelho de Camelo, porque ele tinha calos em seu joelho. E as pessoas chamavam ele de Joelho de Camelo. Por quê? Porque ele vivia uma vida de oração. E ele escreve no capítulo 4, aqui no versículo, que se encontra no versículo 14. E ele diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Realmente, nós não sabíamos não, que tudo isso estaria para acontecer. Naquele tempo ele já afirmou isso e hoje nós podemos afirmar. Não sabemos o que aconteceu nestes últimos dias, nesse mês de março e agora em abril. Porque nós terminamos o ano, dezembro, terminamos janeiro também, fevereiro, com aquele período de descanso no carnaval e de repente surge toda esta situação. Apenas um vírus, o Covid-19, traz destruição para todos nós. Mas diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Lá em Provérbios, nós encontramos também um versículo que diz assim: tudo sucede ao justo, ao injusto. Tudo sucede a um e a outro. E aqui ele coloca: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E Deus quer, Ele permitiu que hoje seja mais um dia em nossas vidas. E assim nós devemos colocar os nossos planos, os nossos sonhos em suas mãos, porque aí faremos isto ou aquilo. Que mensagem profunda, que mensagem de conforto. Sabemos que precisamos depender de Deus, precisamos crer no seu poder, precisamos crer na sua atuação em nossas vidas. Mas eu quero também trazer para vocês um pouco da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. E na sua vida cristã, na sua obra missionária, nas suas viagens, tantos e tantos anos, ele realmente sofreu bastante. Mas ele escreve uma carta, a carta de Filipenses, que eu vou ler agora para vocês aqui. E ele estava na prisão. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e essa carta é conhecida como a carta da alegria, mesmo numa prisão. Interessante que era uma prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar, como nós estamos também, em isolamento social. E o apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios de tudo que ele enfrentou: prisões,
foi açoitado. Ele teve perigos de morte. 5 vezes foi açoitado, com varas também ele coloca. Uma vez apedrejado. 3 vezes naufragou. Uma vez ele até boiou em alto mar. Imagine quanto sofrimento. Mas ele fala também que além de tudo isso, ele vivia com falsos profetas, pessoas que o acusavam. Mas ele passou assim, fome, nudez, ele passou frio e também sede. Mas interessante que ele coloca que em tudo isso ele tinha que estar sempre preocupado com a igreja de Jesus Cristo. Ele estava sempre preocupado em orientar as igrejas. Imagine vocês que aqui em Filipenses, ele escreve à igreja de Filipos e ele agradece todo o apoio, todos os momentos. E ele vai dizer aquele lindo versículo que nós conhecemos: tudo posso naquele que me fortalece. Mas temos que lembrar o contexto. Por que ele disse isso? Em que momento da vida dele ele falou isso? Após agradecer a igreja, ele diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo preso, ele estava contente. Sem o que é passar necessidade e sem também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Ele aprendeu o segredo de viver contente. Aí quando ele afirma, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, eu posso passar por momentos difíceis na minha vida, eu posso passar por essa pandemia, eu posso passar momentos em que eu tanto posso estar bem empregado ou desempregado, tanto eu posso estar com saúde ou doente, posso estar com abundância em casa de alimentos ou possa estar até com dificuldades alimentares, e dificuldades com alimentos na minha casa, mas ele afirma, tudo posso naquele que me fortalece. Realmente ele tinha certeza que Deus estava ali, fortalecendo ele em todos os momentos. E é assim que eu sei, que eu penso, é assim que eu creio, que Deus está ao meu lado em todos os momentos. E está ao nosso lado nesta pandemia. E precisamos realmente orar por aqueles que estão sendo atingidos, orar por aqueles que estão trabalhando neste momento, orar pela igreja de Jesus Cristo que está se reunindo nas casas, que está usando a tecnologia para alcançar vidas e mais vidas. Mas eu quero, para concluir, chamar a atenção desse quadro que está aqui ao meu lado. Está aqui por trás. Esse quadro marcou a minha vida e tem marcado. Observe vocês que tem um caminho. Neste caminho tem um casal caminhando ao lado ali na calçada. Ele está ali caminhando e de repente naquele momento ele não sabe que está depois daquele caminho. Ele não sabe que ali tem uma curva. Observe vocês que ali tem uma curva. Eu me vejo sempre ali, naquele caminho. E acredito que depois daquela curva, vem surpresas. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos o amanhã. Mas às vezes eu fico olhando para aquele quadro e percebo aquela carroça caminhando devagarinho. E acredito que sim, existem dias bons. Do lado de lá, deve existir dias bons. Depois daquela curva. Mas também existem dias ruins. Mas sei que Deus estará comigo, segurando a minha mão, segurando a sua mão, nos dias bons e nos dias ruins. Que essa certeza da vida não venha nos tornar ansiosos, que Jesus falou que baixa a cada dia o seu próprio mal. Que possamos confiar que além daquela curva, Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco, nos abençoando, Deus vai estar conosco, nos encorajando
E aí que está a diferença do justo e do injusto, daquele que crê em Deus e daquele que não crê. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, que possamos ser fiéis até o fim, como Tiago foi, como o próprio apóstolo Paulo foi, fiel até o fim. Que eu seja também, Senhor, fiel até o fim. Em nome de Jesus. Amém.